Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida. Pensar Portugal é também refletir sobre o que nos alimenta, mas também sobre aquilo que desperdiçamos. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, são desperdiçadas todos os anos no nosso país quase 2 milhões de toneladas de alimento, ou seja, 184 quilos por cada habitante. As famílias são a maior fonte de desperdício, com um peso superior a 67%. Portugal não fica bem na fotografia, é o quarto país da União Europeia que mais desperdiça. Para debatermos este problema, temos connosco a Isabel Joné, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e do Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa, também a Paula Policarpo, Presidente da Associação Dar e Acordar, e ainda a Marta Pereira, responsável do núcleo da ReFood do bairro São Sebastião da Pedreira, e ainda Francisco Meli Castro, que é diretor executivo do movimento Unidos contra o Desperdício. Muito obrigado aos quatro por terem aceitado o nosso convite, obrigado por estarem connosco. Isabel, vou começar por si. No ano passado, os bancos alimentares distribuíram 25 mil toneladas de alimentos a cerca de 380 mil pessoas e é impressionante, mas é ainda assim uma fração das tais quase 2 milhões de toneladas ou 2 milhões de toneladas que são desperdiçadas no país. Como é que olha para este desfazamento entre aquilo que conseguem salvar e esta dimensão estrutural do problema? Bom, então, muito bom dia e é um gosto participar neste debate sobre uma temática que muito prezamos nos bancos alimentares e eu pessoalmente que me motiva muito. Porque desperdiçar um bem é injusto, mas desperdiçar comida é, além de um absurdo económico, uma injustiça social e tem impactos ambientais incríveis. Há muitos bens que são desperdiçados, mas que não podiam ser reutilizados. E isto porque ou não estão em condições de higiene e segurança para consumo humano, mas podem ser encaminhados para a alimentação animal, mas também para fertilizante da terra. E, portanto, o que é que nós temos? Por um lado, temos aquilo que os bancos alimentares recuperam, e não estamos a falar dos produtos que são doados nas grandes campanhas de recolha de alimentos, estamos a falar naquilo que iria para o lixo, que teria como destino natural a destruição apenas por razões comerciais, de marca, de prazos de validade ou até de tamanho. E 80% daquilo que os bancos alimentares distribuem é recuperado. São produtos que iriam parar ao lixo. Há desperdício em muitos... E que tipo de produtos é que são esses, Isabel? São todos os produtos que possa imaginar, desde produtos básicos como leite, arroz, farinha, até produtos frescos como fruta, legumes, queijo, iogurtes, massa, muitos excedentes, sobretudo da indústria da agricultura. Mas também produtos que nos mercados, nomeadamente nos mercados abastecedores, chegam ao final do dia e não tiveram comprador, já não se justifica o custo da logística de retorno. Nós temos um posto de recolha, um armazém no Marlo, que é cedido pela administração do Marlo, e aí todos os dias recuperamos à volta de 7 toneladas, só para ter uma ideia. Todos os dias. 7 toneladas? Todos os dias. No mercado abastecedor da região de Lisboa? Sim, à volta de 7, são 3 mil toneladas por ano. O que é que há este desfazamento que referiu? É que nem tudo aquilo que é contado como desperdício tem quantidade que justifique ou qualidade que justifique ir recuperar. E, portanto, os números que são contados têm muito também a ver com o peso dos resíduos, nomeadamente dos resíduos das famílias, mas nem tudo aquilo que é desperdiçado poderia ser consumido. Certo. Sintam-se à vontade, obviamente, também para complementarem as ideias uns dos outros. Paula Policarpo, a Dar e Acordar foi pioneira em Portugal a medir o impacto do reaproveitamento dos excedentes em CO2, em dióxido de carbono, no valor económico, também no número de refeições. O que é que mudou no comportamento das empresas, nos decisores, quando começaram a pôr estes números em cima da mesa, quando se começaram a perceber do desperdício que estavam a fazer? E já agora, o que é que ainda não mudou, apesar de todos os dados e das campanhas de sensibilização, seja do Movimento Unidos contra o Desperdício, seja também aquilo que a Dar e Acordar faz também? Sim. É muito interessante como coloca a questão, porque é de facto verdade que a medição e a quantificação em termos de CO2, de número de refeições equivalentes estimadas que recuperamos, numa série de KPIs que nós definimos,
para medir e quantificar e ter um relatório de sustentabilidade na área ambiental, social e económica e mostrar que cada operação de doação e, portanto, de passagem dos alimentos em bom estado, que ainda podem ser consumidos pelas famílias para a alimentação humana, ainda estamos nesse patamar, têm esta quantidade de valores associados, fez com que os nossos operadores de rede, os potenciais produtores de resíduos, que são, no nosso caso, o canal Horeca, portanto, a hotelaria, a restauração, a cafetaria e a restauração coletiva pública e privada, e o retalho, se apercebessem também, porque nós dávamos esses relatórios ao doador, se apercebessem e fossem ajustando a oferta e a procura. Porque a questão do desperdício nos comerciantes e no retalho é precisamente, muitas vezes, o mau ajuste da oferta e da procura. Muitas vezes, por razões comerciais, nós temos que ter pão até às 8 ou às 9 da noite nos supermercados e esse pão... e as pessoas gostam de ver em quantidade e depois esse pão acaba o dia e sobra, por exemplo. E foram fazendo um ajuste até na quantidade de refeições. Eu lembro-me, estávamos há bocado a falar, os Pingo Doces, quando começámos em 2012, tinham aquelas refeições do dia, pré-feitas. E também, através de nós, entregávamos às associações, no terreno, que entregavam às famílias. E nós dávamos o reporte de todos os dias as que recuperávamos. E o Pingo Doce percebeu-se que sobravam muitas refeições e ajustou, portanto, ajuda a ajustar. Isto nos operadores de rede. Depois, o que é que falta fazer? Falta encontrar algo que as famílias, pequenas famílias, nas nossas casas que nós desperdiçamos, parte do desperdício contabilizado, como a Isabel Joné disse muito bem, é um desperdício que não pode ser recuperado, porque não são sobras, são coisas que são impossíveis de voltar a utilizar e, portanto, são lixo. E, portanto, também estão nesses números que aí apontou e provavelmente os números tinham que ter uma análise mais fina, mas mesmo assim é verdade que nas casas das famílias é onde se desperdiça mais, mas nós temos que encontrar soluções para também conseguir que as famílias, as pessoas, sem as penalizar e dizer que a culpa é delas ou que estão a gerir mal ou que são os grandes causadores, é isso, têm que perceber que deitar alimentos que eventualmente são potencialmente ainda reutilizáveis para o lixo, é deitar dinheiro ao lixo, e isso faz através de campanhas e de abordagens às famílias, que é um grande desafio, sabe? E nós, o Francisco e todos nós aqui que trabalhamos nesta área da consciencialização também, não só da recuperação, mas da consciencialização, percebemos que há muitas barreiras e ainda não encontramos com certeza o tom certo para chegar às famílias e depois há muitos desafios, com certeza vamos falar ao longo deste... Falou em números que precisam de uma análise mais fina. Eu tenho aqui outros números sobre a rede Zero Desperdício de Lisboa, que entre 2013 e 2020 foram recuperadas 1.870 toneladas de excedentes alimentares, distribuídos também mais de 3.740.000 refeições e apoiadas mais de 60.000 pessoas, sendo que foram evitadas as tais 7.500 toneladas de dióxido de carbono. Portanto, houve aqui um trabalho também já ao longo dos últimos 10 anos que... Nós, dados acumulados desde 2014, através desta aplicação que os vai medindo e somando, recuperamos cerca de 60 milhões, recuperamos cerca de 60 milhões de refeições estimadas, que são 500 gramas de vários produtos alimentares que compõem uma refeição e, portanto, medimos o CO2 evitado com o tratamento desse resíduo, porque, repare, estes alimentos, se não fossem consumidos, seriam um resíduo alimentar que a Lipor, a Valor Sul e as entidades que gerem os resíduos nos vários municípios iriam ter... Nós todos íamos ter um custo para o tratamento desse resíduo. Portanto, esse CO2 que está associado
tem a ver com isso, é o custo evitado do CO2 do tratamento do resíduo. Já nem estou a falar da produção, porque nós não é da produção do alimento e dele chegar até nós, é do tratamento do que seria o resíduo alimentar. Marta, vamos falar um bocadinho também sobre a ReFood, que como sabemos é um movimento 100% voluntário e que no fundo resgata os excedentes alimentares de vários estabelecimentos, não é? E depois distribui localmente às famílias através dos vários núcleos. E relativamente à ReFood, Marta, quando dizemos que, por exemplo, o seu núcleo em São Sebastião da Pedreira, que é um dos maiores bairros, uma das maiores freguesias, se quisermos, de Lisboa, apoia, imagine, X famílias por dia, isto traduz-se em quê do ponto de vista da operação diária? Ou seja, quantas recolhas, quantos voluntários, que tipo de alimentos chegam mais, com que regularidade? No fundo, gostava que nos levasse um dia para o seu dia-a-dia da ReFood. Então, nós na ReFood o que fazemos é exatamente isso, vamos buscar os alimentos às fontes de alimentos, como nós chamamos, que são as grandes superfícies, maioritariamente as grandes superfícies. Temos todas as cadeias de supermercados, não só todas, desde as mais pequeninas às maiores, temos hotéis, temos tudo, pastelarias, mercearias, etc. Portanto, o nosso trabalho enquanto ReFood é convidar, dar a conhecer o nosso trabalho e convidar o comércio local a interagir e a doar os produtos que de outra forma iriam para o lixo. Todos os dias temos equipas, eu vou dizer maioritariamente a partir das 9 da noite, antes temos equipas a trabalhar, mas aí a doar as refeições. A partir das 9 da noite é quando os supermercados fecham e, portanto, é essa a hora em que nós começamos a ir para a rua e nós trabalhamos em microlocal, ou seja, eu trabalho em São Sebastião, eu vou recolher ao pé do meu núcleo. A Almada irá recolher em Almada, Costa da Caparica, Monte da Caparica, talvez um bocadinho mais, sei lá, Braga, um bocadinho mais alargado. Cada núcleo vai se adaptar à sua realidade e às fontes de alimentos que tem perto de si. Todos tentamos fazê-lo depois da hora, às vezes não, se for um mercado, etc., pode ser antes, mas depois da hora de fecho, porque depois da hora de fecho, até à meia-noite, as lojas podem doar todos os produtos, por lei. Portanto, carnes, peixes, etc. Nós, por isso, também somos voluntários, porque normalmente outras IPSS têm pessoas que trabalham e, portanto, não conseguem fazer esta recolha noturna e nós, às 9 é quando começamos a ir às pastelarias, às manteigarias, a todo o lado, aos grandes continentes, Pinhos Doces, Maio Chãs, a partir das 9 da noite. Trazemos tudo para o nosso núcleo, quando eu digo tudo, é tudo, tudo, e depois temos também equipas no núcleo que vão recebendo e vão imediatamente fazendo a matriagem. Há coisas que não estão em condições para dar, como é óbvio, não vamos querer que isso venha tudo impecável, mas agora, tiramos para que as coisas cheguem no dia seguinte às pessoas. Portanto, tratamos tudo, vimos, olha, isto está em condições, isto não está, vai tudo para frigoríficos, é devidamente armazenado tal e qual como se fosse num supermercado e depois no dia seguinte é dado às famílias. Sim. Francisco Meli Castro, falar aqui um bocadinho também sobre o movimento Unidos contra o Desperdício, que nasce em setembro de 2020, se não estou em erro, do qual Isabel Joné também, obviamente, faz parte, e o movimento já conseguiu juntar mais ou menos mais de 10 mil cidadãos, mais de 300 empresas, mas olhando para os dados do Instituto Nacional de Estatística, que eu dei aqui no início deste debate, o desperdício por habitante continua muito, muito elevado. Onde é que sente que o movimento Unidos contra o Desperdício, de alguma forma, mudou os comportamentos de forma mensurável, de forma concreta, e onde é que ainda é, sobretudo, digamos, uma espécie de megafone de sensibilização? Bom, antes de mais, bom dia e obrigado por este desafio de estar aqui neste painel. O movimento Unidos contra o Desperdício nasce dia 29 de setembro, por impulso da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares, ao qual se juntaram, de 29 de setembro de 2020, que foi a primeira vez que as Nações Unidas, neste caso pelas mãos do Secretário-Geral António Guterres, decretaram este dia como o Dia Internacional de Conscientização sobre Perdas e Desperdício Alimentar, precisamente por considerar globalmente, não é, que este é um tema urgente e que tem números avassaladores que precisam de ser endereçados, e a partir dessa data juntaram-se na altura ao Banco Alimentar várias outras entidades, muito representativas dos vários setores
que compõem a cadeia alimentar, desde a agricultura, a indústria agroalimentar, o retalho, portanto, as várias áreas, a hotelaria, portanto, toda a parte da restauração. E desde então o objetivo do movimento, que não tem operação, lá está, quem tem operação são entidades como a Dar e Acordar, o Banco Alimentar, a ReFood. O objetivo do Unidos contra o Desperdício é precisamente ser um chapéu, não é, agregador, que junta a sociedade civil, os particulares, as empresas, as ONGs, que estão preocupadas diariamente com este tema. E aí o objetivo é, de facto, alertar consciências e chamar a atenção para o problema. Porque, ao contrário de muitos outros problemas que são bem mais difíceis de resolvermos do ponto de vista individual, o desperdício alimentar está mesmo ao alcance de todos nós, não é? Ou seja, nós todos os dias em nossas casas, aqui para não falar de outros casos mais complexos, nas nossas casas todos nós certamente temos casos muito simples do iogurte que passou a validade e que achamos que já não está bom e que deitamos para o lixo, ou da maçã que ficou esquecida no frigorífico e que amadureceu e que já não consumimos e deitamos para o lixo. Mas isso da questão do iogurte vai-nos levar àquela questão que não sei se vamos ter tempo daqui a abordar, que é o consumir até ou todos de preferência, sim. Eu posso dizer que no meu caso pessoal já comi iogurtes com mais de um mês e tal fora do prazo e estavam bons. E não me aconteceu nada e ainda aqui estou, não é? Portanto, Posso dizer uma coisa? Força. Na Espanha, não se esqueça de onde vai. A literacia relativamente aos rótulos é muitíssimo importante e é um fator, era só a talho de foice aqui por causa do que o Francisco está a dizer, é um fator exatamente que também contribui para a perda de alimentos nas nossas casas. É porque há falta de conhecimento e da interpretação do consumir até e a de preferência antes de. Para além disso, há alimentos que não se justifica de todo, a não ser por razões comerciais, eu estou farta de dizer isto e volto a dizer, como os iogurtes, tenham consumir até. Em Espanha, os iogurtes são preferência antes de. Em Portugal são até, porque depois entra aqui na escolha do rótulo, porque... Sim, a pessoa quando vai às compras, quanto mais duradouro for o prazo... Quem comercializa às vezes interessa-lhe que o rótulo seja... Não é por razões de segurança e higiene alimentar, é por razões comerciais que o rótulo seja consumir até. Portanto, também há aqui uma certa... portanto, devíamos todos, e nós tentamos, e o Francisco vai falar sobre isso, há campanhas específicas sobre a literacia. No nosso país só começaram mais recentemente relativamente aos rótulos. Pronto, Isabel, sei que quero acrescentar alguma coisa, deixa-me só aqui o Francisco terminar e depois não se esqueça que eu já dou a palavra. Força. Acrescentando o que a Paula estava a dizer, nós temos, por exemplo, um dos nossos fundadores, a APED, já fez várias vezes esta campanha do tema das validades. Um dos nossos associados, aderentes a Too Good To Go, na altura de uma forma, depois tem a ver obviamente com o tom, não é? Ou seja, para chegar ao grande público e para chegar às massas é preciso termos um tom muitas vezes mais informal, mais descontraído, mais direto. A Too Good To Go fez isso muito bem com um selo que tinha 3 passos, não é? E, portanto, era o observar, cheirar e provar. E, portanto, se nos 3 passos nada parece estranho ou diferente, o iogurte está bom para consumo, mesmo que já tenha passado a validade. E este é um pequeníssimo exemplo dos vários, não é? Daquilo que é o cabaz alimentar. Sim, o coitado do iogurte é sempre o falado, o sacrificado nestas questões, não é? Exato, mas por isto, porque há de facto, criou-se durante muitos anos por este tema da segurança e higiene alimentar, criou-se este mito de que a partir daquela data o iogurte tinha que ir para o lixo porque podia pôr em risco a nossa saúde, ou porque podíamos ficar a seguir com dores de barriga ou coisas do estilo. E não é verdade. E porque de facto é um dos, diria, uma das faixas ou uma das partes de produtos que são claramente mais desperdiçados em casa. E aqui, mais uma vez, eu não acho que é óbvio que há desperdício em todas as fases da cadeia alimentar. O desperdício é visto de forma diferente. Se formos olhar para falar com um agricultor que deixou a pera no chão porque por alguma razão não podia ser colhida, o agricultor não olha exatamente para isso como um desperdício, porque essa pera vai virar matéria orgânica e vai adubar a terra, em última análise, e, portanto, é muito diferente nas diferentes... E isso pode ser considerado desperdício? É um excedente, não é? No final do dia é um excedente. É óbvio que, se pensarmos que há uma parte da população, e a Isabel Joné pode falar sobre isso com mais propriedade, se pensarmos que há uma parte considerável da população portuguesa que vive abaixo do limiar da pobreza e que tem dificuldades alimentares diárias,
pensarmos que houve toneladas de pera que ficaram no chão. 2 milhões de pessoas, não é? Sim, parece-nos um contrassenso, mas, Mas tem que se distinguir bem entre o que são sobras, Isso. excedentes, desperdícios. Muitas vezes, quando se fala em desperdício alimentar, pensamos que são produtos que não chegaram ao fim a que se tinham destinado na sua produção. Mas há muitos fatores que impedem até canais logísticos ou até a apetência do consumidor e, portanto, há muitos fatores que influem nesta incapacidade de comercializar todos os produtos que são produzidos. No caso da agricultura, basta que haja condições meteorológicas diferentes para o ano agrícola ser bom ou mau e, portanto, depois o mercado ajusta aos preços e isto faz com que haja muitas flutuações. O tema do desperdício alimentar deve, em nosso entender, e penso que estamos todos de acordo, uma vez que trabalhamos muito em conjunto, deve, em primeiro lugar, passar pela sensibilização das pessoas. Não nos conformarmos em que se aceite que sejam destruídos bens que estão bons para consumo e que são desviados daquilo que é o seu natural fim. Porque há pessoas que deles carecem, não têm dinheiro para comprar tudo aquilo que necessitam para a sua mesa, mas porque há impactos ambientais enormes e porque é um absurdo económico. As empresas, que são bem geridas, cada vez mais reduzem aquilo que são as sobras e os desperdícios. E se no retalho, por exemplo, é difícil ajustar a quantidade de pão, de bolos que sobram, hoje em dia há muito menos excedentes de todos os produtos no retalho. E não tem nada a ver. Quando começámos o Banco Alimentar há 34 anos e temos uma antiguidade que nos dá aqui um conhecimento da situação, a gestão de estoques da indústria e da distribuição não era a que é hoje. As empresas, quando têm desperdícios, é um custo. As empresas não querem ter custos e, portanto, querem ser eficientes até de um ponto de vista económico. Cabe depois a um conjunto de atores, entre os quais as associações a que pertencemos, recuperar aqueles que sobram. E, portanto, estas sobras são cada vez menores, felizmente. Quando lançámos o movimento Unidos contra o Desperdício, queríamos que sensibilizar as pessoas. Há cada vez menos sobras e há, sobretudo, sobras, por exemplo, no retalho de pão e bolos. E, portanto, há uma maior sensibilização, há uma maior mobilização da indústria e mesmo até da agricultura para ser mais eficiente. E há hoje, eu penso que até os próprios jovens têm mais noção do que é este tema do desperdícios alimentares e não só alimentares, de todos os outros tipos, porque para além do banco alimentar temos um banco não alimentar e temos uma boa sensibilidade. Deixa-me ouvir então aqui a Marta que estava a dizer que não concordava. Não, eu acho que as empresas cada vez mais estão viradas para dar, ou seja, não querem mandar nada para o lixo. E cada vez mais, eu posso dizer, estou a fazer uma média, porque há núcleos que vão depois, sei lá, Faro é capaz de, num mês, recolher 42 toneladas de alimentos. Almada, 20 mil. Portanto, vamos fazer uma média dos 65 núcleos, 10 mil para cada um, por mês. É uma loucura o que sobra dos supermercados, é uma loucura o que vem de pão, é uma loucura o que vem... Há coisas que eles podiam perfeitamente... É segmentado por tipologia de produto, não tem nada a ver com o que era. E a ReFood... Eu concordo com a Isabel nesse aspecto. Nada, não tem nada a ver. A ReFood recupera, sobretudo, refeições já preparadas, confeccionadas. Não, eu recebo paletes que depois dou distribuo pelos núcleos. As empresas contactam-nos diretamente e depois eu recebo as paletes em caixas, onde nós temos um pequeno sítio onde dá para receber, e depois eu chamo os núcleos da ReFood e distribuo aqueles alimentos. São muitas as instituições que fazem isso. Aliás, a Entreajuda, que é uma instituição que nós fundámos, ajuda muitas empresas a saber quem são as instituições que vão buscar cada dia ao fecho as sobras, e como a Dária já faz isso. Então, felizmente há muitas empresas Isabel, deixa-me só levantar aqui esta... É espetacular e, portanto, há mais números, porque antes também não havia tantos números. E, obviamente, eu não tenho... Hoje há muito mais números. A sua primeira pergunta, que é este tema dos números também, que é, quando o movimento nasce em 2020, não haviam sequer estudos feitos em Portugal sobre números do desperdício. E, portanto,
respondendo à sua primeira pergunta, o movimento consegue perceber o impacto que teve nos Ainda portugueses. vai a tempo, Francisco. Não, claro, e o movimento tem muito caminho pela frente, mas o grande ponto é este também, que é quando começámos, e a Isabel tinha esta missão também, que era pressionar os agentes políticos e tudo mais para se conseguir, e as empresas e os vários setores da cadeia, para se conseguir começar a parametrizar e a perceber os números. Porque quando começámos, aquilo que se fazia em Portugal era uma regra de 3 simples para aquilo que eram números da FAO, das Nações Unidas, a nível europeu. E, portanto, fazia-se uma proporção àquilo que poderiam ser os desperdícios em Portugal. Depois o INE, o Instituto Nacional de Estatística... No âmbito da Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar do Ministério da Agricultura. Da CNCDA, e isso é muito importante, definirmos quem são os atores. Isso. E houve um empenho do Ministério da Agricultura, ao Gabinete de Planeamento, de ir atrás dos números. E criou a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, que a Federação Portuguesa de Bancos Alimentares é a única entidade privada que está. E aí o INE começou a contar. Isso. E muito dos números que o INE tem são números que nós, Banco Alimentar, damos, mas também que vêm dos operadores de resíduos que contam os resíduos orgânicos. E, portanto, há hoje mais números, há hoje mais conhecimento e isto é um caminho que se faz caminhando. E, portanto, como estou aqui há 33 anos, tenho uma noção... Está aqui a minha idade. Veja lá. Veja lá. Eu tenho 33 anos, portanto está a ver. Veja lá, entrei para cá com 32 anos e agora eu tenho nasci em 92, está a perceber? Está a ver, E eu, foi quando eu cheguei cá. Não parece que tem 65. Então, Deixa-me ouvir aqui há a aqui Paula. muito Espera lá, acabou a sua ideia, concluiu, pronto, força, Era Paula. um bocadinho sobre os números. De facto, os números hoje ainda precisam de apurar, mas já há números que não havia. Depois, há aqui uma sobreposição às vezes, porque o Banco Alimentar dá números, nós podemos dar números, a ReFood pode dar números, portanto há aqui um conjunto de números que muitas vezes até estão sobrepostos a alguns. Mas é engraçado porque aqui neste programa, nesta sessão, estamos a perceber uma coisa. O Banco Alimentar atua em grandes operadores que são os potenciais produtores de resíduos. Vamos lá ver, todos nós lidamos com os potenciais produtores de resíduos, que são quem produz, ou quem vende, ou que põe na cadeia de valor produtos para consumir para a alimentação humana. O Banco Alimentar são com os grandes e com grandes quantidades, mercados abastecedores, indústria, grandes números, a dar e acordar, complementa. Vai onde o Banco Alimentar não vai, porque a logística é enorme e, portanto, que é com instituições IPSS e organizações não governamentais do terreno, mas mais no horário das 9 às 5 ou das 9 às 6, porque são funcionários dessas IPSS e voluntários, que vão buscar aos nossos potenciais produtores de resíduos, que são os nossos doadores, que estão registados na nossa rede, são cerca de 1000, no tal canal Oreca, Retalha, etc. E depois a ReFood vai, depois dessa hora, aos mesmos e a outros, buscar aquilo que as instituições que estão na nossa rede, por exemplo, e que sobram ainda. E, portanto, repare como é interessante estar a ver aqui que nós complementamos-nos uns aos outros naquilo que fazemos. E cada vez mais tem havido podemos falar da Too Good To Go, podemos falar na Fruta Feia. Era isso que eu ia dizer. A Fruta Feia também é um bom exemplo, porque há pouco o Francisco levantou a questão daquela fruta, aquelas maçãs vermelhas que até têm aquela película com aquele brilho para a pessoa comprar, e depois aquelas mais feias que se calhar têm mais sabor do que essas, depois não são compradas, não é? E portanto é mais um exemplo dessa complementaridade que está a falar. E aí toca outro ponto que é muito importante, que é o tema do consumidor, que é muitas vezes é muito fácil, e houve várias polémicas ao longo destes últimos anos voltadas para os supermercados, não é? Para os retalhistas alimentares, que são eles os grandes monstros do desperdício e por aí fora. Primeiro, não é verdade. Agora, desculpa, até me estou a lembrar agora, por exemplo, das bananas. Agora, às vezes, vamos a determinados supermercados e já separam aquelas bananas que sobram sozinhas, que às vezes já estão um bocadinho mais amascadas, e estão lá para as pessoas comprarem por um preço mais baixo. E o que é facto, portanto, eu acho que os supermercados têm feito não estou aqui a defender nenhum, mas têm feito um caminho muito positivo, exatamente nesse incentivo. Mas também ao Francisco, eu sei que estou aqui a várias vezes, mas isto depois também levanta aqui várias questões. Claro. Está a elogiar esse comportamento, mas também não é obrigação desses operadores ter esse comportamento? Sim, claro que eu acho que é uma obrigação cívica e sustentável, e de sustentabilidade, é uma responsabilidade. Mas o consumidor, e é aí que eu quero chegar,
é que tem, e por isso é importante a sensibilização, e por isso é importante falarmos do problema e tornámos-lo real, porque ele é real, mas às vezes na cabeça das pessoas não é e não existe, e acontece ao lado, é que o consumidor tem a responsabilidade de ser também consciente e responsável, porque muitas vezes não é. Esse facto de os supermercados colocarem só as maçãs bonitas e brilhantes, quer dizer, não colocam lá por acaso, colocam porque o consumidor assim o exige e porque deixa a maçã feia de lado. E, portanto, há essa mudança de mindset, né, de mentalidade, que tem que acontecer para os próprios supermercados, porque os supermercados, no final do dia, só vendem aquilo que o consumidor quer. Ponto. E, portanto, é um bocadinho o ovo e a galinha. Claro, mas é um trabalho conjunto. Não, é um trabalho conjunto. De fato, o preço. É um trabalho conjunto. As maçãs mais bonitas acabam por não ser mais baratas, mais caras, do que as mais feias e, portanto, as pessoas hesitam. Há aqui pelo preço, tinha que ser pelo preço. Há cadeias que até já têm o pão de ontem, Sim, que vendem um preço mais baixo. Têm cabazes de fruta ou legumes que vendem a um preço mais baixo. Por isso é que eu vos disse no início da minha intervenção, a primeira, que os supermercados têm feito um caminho de ajustar a oferta à procura. Aliás, porque é um ato de boa gestão, não estão ali para dar nada a ninguém, estão ali. Portanto, é um ato de boa gestão. Mas há coisas... Onde o desafio é maior, justamente o que eu disse, é conseguir que na casa das pessoas haja a mesma noção e então, ato de boa já lá vamos à casa das pessoas, é só para terminar este assunto aqui dos supermercados, e já agora ouvir aqui a Marta, que está aqui com um bocadinho de tempo a menos, porque há uma coisa que eu confesso, eu, enquanto jornalista, a minha opinião não interessa para nada, mas... Interessa enquanto consumidor. Não, pronto, eu sei, mas não devo dar a minha opinião, mas há uma coisa que me faz um bocadinho de impressão, que é, por exemplo, chegar a outubro e ver grandes operadores, que não vale a pena estar aqui a nomear, que já têm bolo rei à venda nos supermercados. Está em setembro. Pronto, e isso é uma coisa que me faz, porque isso incentiva o consumo, e provavelmente no final daquele dia vão sobrar bolos reis. Estou a dar o exemplo do bolo rei porque estamos em outubro e o Natal é só em dezembro, não é? Mas estão lá é porque as pessoas compram. Sim, mas vai haver sobra naquele dia, Ou não, provavelmente. a gestão pode não ser, é porque as pessoas querem. O consumidor quer hoje em dia. Há um problema grande nos supermercados, a nível do pão. Nós temos, essencialmente, mudar mentalidades. É essencial mudar mentalidades. Eu falo com todas as cadeias de supermercado e todas me diziam mesmo: não, Marta, porque se a Marta for ao supermercado às 8 da noite, tem que ter o pão que gosta. Porque se não comprar o pão, se não houver o pão que gosta, a Marta vai à cadeia ao lado comprar, e se no cadeia ao lado não houver, vai à outra, então na terceira... eles estão em concorrência uns com os outros. Exato, lógico, então na terceira, se não houver, e como já não tem mais tempo, leva qualquer coisa e leva tudo. Ou seja, isto é errado, não devia... Porque as pessoas saem do trabalho às 6 ou às 7 e depois ainda vão ao supermercado antes de ir para casa, Sim, não é? Mas o que eu estou a dizer é, não há pão, paciência. Há os outros artigos, as pessoas têm que se habituar que há é aquilo que compram, não pode Mas haver numa vida desperdício. moderna, como ainda há pouco, antes de virmos para aqui, estávamos os três a falar, não vos estou a pôr de parte, vou-vos incluir nesta conversa, em que a Paula e a Marta estavam a falar sobre esta coisa de uma pessoa sai do trabalho às 6 ou às 7, se calhar foi um dia extenuante, foi um dia cansativo, vai chegar a casa, portanto, na vida moderna que todos nós temos hoje em dia, e não estou a falar daquelas pessoas que efetivamente, como lembrou bem o Francisco, estão no limiar da pobreza e, portanto, vida de moderna tem muito pouco, não é? Como é que se compadece essa questão da vida moderna, dessa vida de dia-a-dia, como chegar ao supermercado e não há pão? Porque o consumidor não vai acabar pão. porque não é aquele que ele quer. Aquele gosto. Pronto. Mas isso é o mais difícil. É o mais difícil mudar na mentalidade das pessoas, ou não? Não, claro que sim, mas se for no Canadá, às 10 da manhã acabou o pão. As pessoas Pois, ou compram até assim, aquela hora, mas não o temos que Canadá chegar tem uma lá. mentalidade completamente diferente da Por isso, nossa, o que é não é? que eu Mas a acho? mudança Olha, a mudança vai começar nas escolas. Como é que começou a reciclagem nas escolas? Os miúdos chegavam a casa e criticavam os pais. Foi assim que Eu começou lembro-me a de estar na escola e ter ações de sensibilização do ponto verde. Pronto. Eu lembro-me disso. Pronto. Portanto, E falta essa assim- literacia alimentar, é isso? Exatamente. Tem que começar nas escolas. Os miúdos têm que chegar a casa e chamar os pais à Ou seja, atenção. em vez de darem Tem que só a ser- pirâmide alimentar, não é? Como a pirâmide dos alimentos, como se chamava ainda no meu tempo, está a ver? Que eu ainda, e já posso dizer no meu Deviam tempo. dar a pode pirâmide dizer. da hierarquia dos resíduos. Há outra pirâmide invertida, Certo. que se chama pirâmide da hierarquia dos resíduos, que no fim é o aterro e a incineração. E todos nós trabalhamos para evitar justamente o aterro e a incineração de bens, neste caso bens alimentares. A pirâmide da hierarquia dos resíduos é uma boa ideia, não é só alimentar, é o que está para baixo. Eu acho que esse passo, que é muito relevante, obviamente, o tema dos resíduos, das emissões evitadas e por aí fora,
no país no país que temos e com a população que temos, eu diria que é um passo a seguir, porque antes disso há vários outros passos a dar. E um deles que está intrinsecamente ligado com o tema da literacia alimentar, ou que encaixa dentro desse grande chavão da literacia alimentar, é o tema da literacia financeira. Porque antes sequer pensarmos no ambiente, e obviamente o ambiente é muito importante, mas há aqui um tema, nós temos uma população maioritariamente pobre, nós não temos um país com salário médio baixo, em comparação com os outros países da Europa, e ainda assim dá-se ao luxo e ao lixo de desperdiçar alimentos. E isso é que é uma coisa, 1.900.000 toneladas que os portugueses desperdiçam, a maior parte dos portugueses não tem condições financeiras alargadas, não é, e abastadas, mas não têm ao mesmo tempo, por uma falta grande de literacia financeira, porque não temos, somos também um dos países com mais baixa literacia financeira da Europa, da União Europeia, não há esta ligação direta do eu estou a deitar uma maçã para o lixo, estou a deitar dinheiro para o lixo. Exatamente. Antes sequer de pensar nos outros impactos a seguir, que existem, obviamente, seja o tema social, que é eu estou a deitar esta maçã para o lixo e há alguém que não tem sequer acesso a esta maçã, e o tema ambiental, evidentemente, que tudo aquilo que é não só os recursos que foram usados para produzir a maçã, que estou a deitar literalmente para o lixo, como também o tema dos resíduos que aquela maçã vai gerar e que, portanto, depois precisa ser tratada. Antes disto, há o tema financeiro, puramente económico, é o doer aqui no bolso, não é? Custa. E, portanto, e quando se apela a isso às pessoas, se calhar a mudança vai começar. Nós tivemos, nas várias campanhas que o Movimento fez, tivemos uma campanha num dos anos em que falava exatamente deste, ou seja, da transição direta daquilo que são os produtos, daquilo que aquilo custa por ano a um português. E pôr no valor anual, que é para ter um impacto maior, para as pessoas perceberem, mas isto tem um custo, vai ao bolso. A vida das famílias também mudou. Sim. E é a forma como se aproveita, eu também por gostava exemplo, de as falar um bocadinho frutas, sobre isso, como se faz sopa ou não, aproveitando legumes, a forma como, quando se compra, se podem preparar alguns legumes congelando alguns que são mais perecíveis, a gestão do frigorífico, que tem também muito a ver com essa gestão do tempo da vida moderna. Até as cascas de alguns legumes que se pode guardar e congelar para depois fazer um caldo de legumes, imagina. Hoje em dia a vida das famílias mudou e é tudo mais rápido e acaba por haver muito mais de desperdício, até pelas embalagens de todos estes produtos, que são embalados em pequenas doses, com impactos ambientais grandes, porque as famílias têm uma vida diferente. Deixa-me só agora virar... Sim. Não têm tanto tempo. Eu não sei quanto tempo é que ainda temos, mas já me vão dizer, mas eu ainda quero fazer aqui algumas perguntas específicas também para o trabalho de cada um. Isabel, vou só virar-me para si, apesar de que lá está, cada vez que eu faço uma pergunta para um, obviamente vai haver aqui, estão à vontade, como eu já disse. Mas há quem critique que o modelo de resposta à fome hoje em dia assenta demasiado na caridade e não em direitos. E a Isabel, obviamente, é uma das caras mais conhecidas por causa disso tudo. Os direitos à alimentação, rendimentos adequados, políticas de preço. Enquanto a organização muito visível que é o Banco Alimentar, sente que o Banco Alimentar, lá está, acaba por... à falta de melhor palavra, amortecer, entre aspas, a pressão sobre o Estado para resolver as causas da pobreza? Não. Ou pelo contrário, acha que o vosso trabalho torna mais evidente a necessidade das respostas estruturais? Pelo contrário. Primeiro, não é o Estado que vai resolver as causas da pobreza. É a sociedade como um todo. E a economia que se mete em movimento para ajudar a combater aquilo que são as causas da pobreza. Em Portugal, as causas da pobreza estão bem definidas e hoje em dia nós temos um elevado número de trabalhadores pobres porque o peso da habitação representa uma parcela muito importante do orçamento das famílias. Mas queria voltar um pouco atrás. Temos de ter cuidado com as palavras. E na Europa Ocidental, no mundo ocidental, não é só na Europa, não se pode falar de fome, temos que falar de carências alimentares. Há bolsas de pobreza, há pessoas que podem ter uma situação de fome, mas não podemos falar de fome. Temos que falar de graves carências alimentares e temos ao nosso dispor uma rede única em Portugal. Eu fui Presidente da Federação Europeia dos Bancos Alimentares e sei do que falo. Em Portugal há uma rede única de apoio social, extraordinária. E essa rede é em muito financiada pelo Estado. E eu percebo essa diferença. Em Portugal não há ninguém que tenha fome que fique com fome. Ninguém. Não há ninguém que tenha carências alimentares que não haja uma porta onde bater. E a qualquer hora. Temos aqui o caso da ReFood que estão aberta à noite e, portanto, não há ninguém que tenha graves carências alimentares. Há desequilíbrios, desencontros. E aquilo que nós temos é um peso hoje da sociedade civil no atenuar estas carências alimentares
que resultam de famílias que têm características diferentes na sua situação económica. Temos pensionistas com baixíssimas pensões de reforma e aí o Estado pode atuar, aumentando as suas pensões de reforma, e tem-no feito. Aliás, o peso dos idosos em situação de pobreza é hoje muito menor do que era há alguns anos atrás. Depois temos os trabalhadores pobres, famílias que me preocupam muito, porque são pessoas que têm muitas vezes crianças, trabalham, estão em idade Mas, Isabel, a realidade mudou ou não? É porque eu já entrevistei a Isabel em direto, a realidade mudou desde quando? É isso que eu queria perguntar. Já tivemos naquelas situações dos saques à porta dos supermercados, essas coisas todas, e de ano para ano os portugueses dão cada vez mais ao Banco Alimentar. E isso é bom sinal, e acho que todos concordamos com isso. A solidariedade dos portugueses, que é uma coisa que a Isabel bate sempre. A Isabel, o Presidente da República, por exemplo, também bate muito nessa questão da solidariedade dos portugueses. A questão é, a realidade mudou ou não mudou? Porque a Isabel levantou a questão da habitação. E pessoas que pertenciam à chamada classe média passaram a ter essas carências. Passaram a ter menos dinheiro disponível para todas as necessidades do seu orçamento familiar. Porque agora falou nas carências da habitação e lembrei-me disso. Porque o peso da habitação ocupa mais percentagem do orçamento das famílias. E então estas famílias têm que ir à procura de apoio para as outras necessidades. Um deles é a da alimentação. O que é que acontece? É que quando uma família, uma pessoa, procura ajuda para comer, é quando já desceu, já não tem portas a bater. E, portanto, vira-se para o Banco Alimentar, para a ReFood, para todas as instituições. Mas não há aí também, permita-me esta questão, de apoio alimentar para não perder a casa. Não. Só há vergonha de pedir dos mais velhos. Os mais novos não têm nenhuma vergonha de pedir porque acham que têm um direito. E aí é que é a percepção dos direitos e nos não direitos. Eu vejo... Alguém as leva, as pessoas às vezes há essa vergonha e vão mais pela mão de alguém. Têm vergonha de pedir. Os mais novos não têm nenhuma vergonha de pedir. E, portanto, ainda bem que é assim, porque não há que haver vergonha de pedir ajuda quando a nossa família precisa de ajuda. Não há que ter essa vergonha, ao contrário, existe esta rede e esta rede está cá para ajudar quem precisa, até para, durante um tempo, poder servir de alavanca. Uma vez eu fui júri de um concurso e estava a TVI a filmar esse concurso e no final a jornalista da TVI veio-me dizer, olha, eu queria-lhe pessoalmente agradecer porque quando a minha mãe se divorciou, se eu não tivesse recebido o saco do Banco Alimentar não tinha podido continuar a estudar e hoje não era jornalista na televisão. E, portanto, são casos de pessoas que num momento recebem um apoio, esse apoio é alimentar, é o saco, e esse saco permite-lhes dar o salto e dar a volta à vida. E, portanto, não se pode encarar a ajuda alimentar ou ajuda assistencialista como algo para toda a vida. Não, em muitos momentos é um momento mau da vida. É algo que nos ajuda até a ganhar esperança. Não estou só, alguém me está a ajudar e quando se dá o saco, está-se a dar conversa, está-se a dar amor, está-se a dar atenção, está-se a levar esperança e, portanto, eu tenho muito apreço e muita admiração pelo trabalho todo que é feito pela rede de instituições de solidariedade social que levam esta esperança às pessoas carenciadas. Sim. E complementando o que a Isabel disse e aquilo que perguntou, o Estado somos nós e, portanto, todos temos responsabilidade partilhada. Isto é um problema que temos que... A solução não é manter as pessoas na pobreza, apenas a Isabel não é responsável, nem a ReFood, de que haja sobras diárias. E então é preciso encontrar soluções, havendo sobras e havendo quem precise. Obviamente que todos nós gostávamos fazer que não... essa distribuição. Portanto, isso para já é esta ideia. Agora, eu estava-me a lembrar, a Dária Corrado tem um modelo, por exemplo, integra muitas juntas de freguesia. Há muitas juntas de freguesia que vão, por exemplo, a de Campolide, que vai todos os dias, tem uma rota já organizada e vai a 7 ou 8 doadores que estão na rede Dária Acordar, o Hotel Ritz, uma loja Lidl, uma loja Auchan, um restaurante, que estão na nossa rede, eram potenciais produtores de resíduos, ou seja, têm sobras. E eles têm uma rota, vão eles buscar os alimentos através de nós, depois temos os reportes, etc. Levam para as instalações da Junta, Arroz faz a mesma coisa, a Junta de Arroz. Levam para as instalações da Junta, criaram um espaço muito digno, que tem arcas frigoríficas e tem para manter os alimentos conservados.
e tem uma escala de famílias. As equipas da ação social da Junta de Freguesia de Campolide têm uma escala de famílias, à segunda vão X famílias, à terça vão outras, buscar as sobras das rotas desse dia inteiro. E isto porquê? Porque nós percebemos, em 2011 ou 2011, quando começámos, que havia de facto famílias, as tais famílias que disse, que perderam poder de compra, na altura tínhamos a troca em Portugal, e que tinham vergonha de ir diretamente a uma Santa Casa da Misericórdia, e uma junta pode ter este papel, e aqui tem um modelo em que nós, sociedade civil, com uma junta de freguesia, Estado, organização administrativa, cooperamos todos no mesmo, em colaborativo. E falou também no Hotel Ritz, que nós convidámos para estar presentes aqui num debate, porque para começar, é um dos hotéis de luxo mais conhecidos. Começou connosco em 2012, com protocolo. Mas é curioso como o hotel não gosta da publicidade sobre doarem a comida. É uma política do hotel. É uma política do hotel. Do grupo Four Seasons. 6 meses do Hotel Ritz trouxemos 5 toneladas de alimentos. 5 toneladas 5 toneladas em meio ano. Só de uma refeição. Nós temos uns números brutais do Hotel Ritz, porque estamos desde 2012. Ou seja, mas o grupo Four Seasons não é uma política... Nós convidámos para estar presente no debate que vamos ter também sobre a hotelaria e restauração e como lidam com a desperdício alimentar. Aliás, mas eles repararam o nosso convite por causa dessa política. Os hotéis estão a crescer muito no sentido de todos querem. Ao princípio, quando nós começámos, até pelo ponto de vista económico. Até pelo ponto de vista económico. Não, exato. Também. O Ritz é para a aprendizagem deles. É para começarem a desperdiçar menos. Sim. É para produzir menos, para o desperdício ser reduzido. Agora, o mês passado, há 2 meses, o Hotel Tivoli começou também, entrou agora também na rede da ReFood, e também ao fim do mês, eu fiz um relatório, porque eu trato das fontes de alimentos a nível nacional. Portanto, ao fim do mês eu faço um relatório com o núcleo que está a fazer a recolha no Hotel Tivoli e do Hotel Tivoli, e digo, vocês este mês desperdiçaram tanto. Com aqueles valores, eles vão começar, foi exatamente isso que o diretor me disse, a tentar produzir menos. A ideia é ajustar aquilo. Agora, o que é que o Ritz me diz muitas vezes? Marta, nós às vezes, porque é que há um desperdício maior? Nós temos os nossos funcionários que trabalham aqui, mas se houver um evento, nós temos que contratar pessoas de fora. Ao contratar pessoas de fora, nós não sabemos o que é que essas pessoas vão comer. E nós contamos com elas para jantar. E de repente, elas chegam à hora, até já têm outro trabalho para ir. Ou seja, nem jantam e seguem para o próximo. Portanto, e mesmo que sobra até dos próprios eventos que as pessoas vão. Claro que sim, mas estou a dizer, nós temos que terminar, deixa-me só ir ao Francisco, que foi aquele que falou. Da segurança, da higiene e segurança. Sim. Luís, deixa-me só dizer uma coisa. Paulo, tenho que agora dar aqui um bocadinho a palavra ao Francisco, que é o que está aqui com menos tempo. Francisco, muito rapidamente também, já falámos sobre estatísticas, 67%, a questão das famílias também desperdiçarem mais. Nós sabemos que a disponibilidade de alimentos baratos e aquela questão das promoções leve 3, pague 2, as porções, a própria publicidade em relação aos produtos, condiciona a forma como compramos e como cozinhamos. E quando comunicam que as famílias, seja estatísticas da União Europeia, do INE, seja do que seja, as famílias são as principais responsáveis por esta questão do desperdício alimentar, como é que se evita cair num discurso de culpa que pode desresponsabilizar também a indústria, a distribuição e as próprias políticas públicas? Era aquilo que dizíamos há bocado. Acho que realmente, e está identificado pelos números, que o grande foco de desperdício está no consumo e está na casa dos portugueses, nas nossas casas, individualmente, e, portanto, parte daí a resolução de parte grande deste problema. E isso é feito com passos diários, primeiro, com tomar consciência do problema, com tomar consciência que nós fazemos parte do problema, mas também podemos fazer parte da solução, e cabe-nos a nós. Como eu dizia há pouco também, há muitos outros problemas que assolam o mundo e o planeta e ambientais, que são bem mais difíceis de nós resolvermos individualmente. O tema dos transportes, por exemplo, não é? Se eu não tiver uma alternativa de me deslocar do ponto A ao ponto B, que não seja usar o meu carro, eu vou ter que usar o meu carro. Não consigo eu resolver isso sozinho, não é? Enquanto que o desperdício alimentar é realmente um passo. É ir a um restaurante sabendo que se pode, sem vergonha, levar o que sobra para casa. É naqueles, às vezes, restaurantes mais de fast food que já têm as doses muito standardizadas,
pedirmos a dose certa, porque sabemos que não vamos comer 2 conchas de arroz e comermos 1 concha de arroz. É em casa, obviamente, sabermos acondicionar os produtos, porque isso também tem impacto na forma como eles vão mais rapidamente ou mais lentamente amadurecer e passar da validade, no caso dos produtos frescos. Portanto, são várias coisas, e aqui nem estou a ir para receitas, não é? De reaproveitamento e o saber cozinhar, porque eu ponho sempre longe disso, porque eu sou um péssimo cozinheiro e, portanto, acho sempre que é um... Eu dou-lhe umas dicas. Acho sempre que é um modéstia à desafio. parte, safo-me. E porque as pessoas pensam que, no fundo, o evitar desperdício é saber cozinhar sobras e é saber receitas. Não é. Há muitos passos antes de chegar aí. Que evitam esse mesmo desperdício. Não ir às compras com fome. Quem nunca, não é? Quem nunca foi a um supermercado com fome. Compramos muito mais do que precisamos. E aí, com isto tudo que estou aqui a dizer, nem estou a falar do tal incentivo ao consumo, que é verdade, não vale a pena atirarmos areia para os olhos. Vivemos numa sociedade de consumo. Há 20 anos atrás, é bem verdade que as pessoas mais velhas não desperdiçavam, porque também não viviam em abundância. Há 20, se calhar estou a ser minimalista, há 40 ou 50. Por favor. E, portanto, há claramente muitas coisas que nós temos que fazer em nossas casas e no nosso dia-a-dia, e isso começa com termos consciência de que isto é um problema grave e com dimensões muito, muito avassaladoras. A partir daí, começamos quase que automaticamente a estar mais atentos àquilo que fazemos e aos passos Francisco que damos. Melo Castro, Marta Pereira, Isabel Joné, Paula Policarpo, muito obrigado aos 4 por terem estado aqui a conversar sobre esta temática. Obrigado, Isabel, também por nos ceder aqui o espaço. Em casa, de certeza que ouviram aqui algumas máquinas a mexer, é normal, o Banco Alimentar trabalha e assim tem mesmo de ser. Uma vez mais, agradeço-vos e obrigado também a si pela companhia. Fique connosco, estamos a pensar e a contar Portugal.